Bom, então, se vocês não estiverem vendo a tela, daí vocês me dizem, tá? Mas então, esse texto que a gente tem para ler hoje, né? Ele é um livro que foi publicado pelo Adam Cooper, que é esse antropólogo sul-africano, né, em 1988. Esse é um livro muito importante, né, porque ele vai discutir a fundo essas ideias que estão presentes nessa antropologia do final do século XIX, né, e que vão informar, como ele diz, né, boa parte das teorias sociais que estão sendo criadas na época. Né? Então, elas dialogam de perto com as teorias da filologia germânica, né, do Max Müller, como ele menciona, com a teoria da evolução do Charles Darwin, com a filosofia social do Herbert Spencer, né? E elas vão servir de base também, né? Então, ele vai enfatizar isso, né? A importância, né, do fato de que todos esses expoentes dessa antropologia evolucionista da época, né, todos eles são juristas, né? Então, é no âmbito de um direito comparado, né, de uma jurisprudência comparada, é que eles vão começar a explorar as ideias sobre o que são essas sociedades, o que seria, né, seriam as instituições e as formas sociais da sociedade primitiva entendida no singular, né? E daí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, é só em 2008, né, 20 anos depois que esse livro é publicado em inglês, é que a Universidade Federal de Pernambuco publica uma tradução desse livro, que é muito importante para a gente introduzir os estudantes, né, de antropologia e de ciências sociais nesse debate. Tá? Então, esse livro, né, está estruturado da seguinte forma, né? Então, ele é dividido em algumas partes, né? A primeira delas é sobre a ideia de sociedade primitiva, e daí ele vai refletir sobre esse mito da sociedade primitiva, né? De como isso fundamenta uma ideologia, né? Muito fundante do campo da antropologia, né? Ao mesmo tempo, ele vai discutir essas categorias que aparecem, né? De bárbaros, selvagens e primitivos, categorias que estão ainda muito presentes em determinados discursos políticos, né? A gente até cheguei a mencionar em algumas aulas anteriores, né? É que a gente tem um movimento político de defesa da universidade hoje, que se define como educação e cultura contra a barbárie, né? E a barbárie sendo projetada, né, como os outros, os diferentes daqueles que compõem um nós, né? A gente tem uma parte 2, né, e esse interesse no estudo da legislação, então a lei antiga, a sociedade antiga, o totemismo, né, então o fenômeno do totemismo, daí eu vou falar um pouquinho sobre isso depois, e daí ele vai dar destaque para os trabalhos, né, da teoria patriarcal do Henry Maine. Ele vai mostrar para a gente, né, a diferença entre as teorias do matriarcado e do patriarcado. Aí ele vai dar um destaque, né, à obra do Lewis Morgan, né, a Sociedade Antiga, e a questão do totemismo. Depois, na parte 3, ele vai já introduzir as críticas que são feitas, principalmente a partir de abordagens etnográficas, e daí a crítica do Franz Boas, do William Rivers e do Radcliffe Brown. Tá? Então, daí os boasianos e a crítica ao evolucionismo a partir de uma perspectiva etnográfica, né? E daí depois essa relação de Rivers a Radcliffe Brown e a institucionalização da abordagem etnográfica. Tá? Aí ele vai ter uma parte que a gente vai ler, né, sobre as teorias a teoria da descendência e depois a teoria da aliança, né, que são teorias que vão ser concebidas principalmente no desenvolvimento, né, de uma abordagem sobre a política, né, e as estruturas políticas de diferentes sociedades africanas, tá? E daí a teoria da aliança e a contraposição à teoria do totemismo. E depois ele vai introduzir uma série de debates mais atuais, tá? Vocês podem me parar a qualquer momento, tá bom? Para perguntar e para a gente ir dialogando. Então, esse é o Adam Cooper, né, o autor do nosso texto de hoje. Então, esse é um texto que ele, como eu falei para vocês, né, ele é resultado de um trabalho, né, de
história da antropologia, então ele está fazendo uma história crítica da antropologia, e ele está refletindo sobre esses autores do final do século XIX e começo do século XX, né? E também percebendo os diálogos desses autores de antropologia com outros campos do saber, como a linguística, a filologia, a biologia, né? A filosofia e o direito, tá? Então, o Adam Cooper, ele nasceu em 41 em Joanesburgo, na África do Sul. Ele se formou na Universidade de Witwatersrand, em Joanesburgo, e realizou a pesquisa dele de doutorado pela Universidade de Cambridge, uma pesquisa de campo no deserto do Kalahari, atual Botsuana. A gente vai ver um pouquinho o mapa da África, mas é por isso que tem um exemplo muito importante nesse texto dele, que é um exemplo do povo Kung, né? Daí a gente vai discutir um pouquinho juntos o porquê desse exemplo e a importância no modo como ele vai apresentar a crítica dele a essa ideologia, né? E daí ele vai chamar de ideologia, né? Que compõe o mito da sociedade primitiva, né? Então, depois, né, do doutorado, ele retorna para a África do Sul e vai realizar pesquisas de campo em Botsuana e Uganda. Ele também fez pesquisas na Jamaica, tá? Então ele teve uma vasta experiência de pesquisas de campo, pesquisas etnográficas, e depois é que ele começa a se dedicar mais atentamente à pesquisa em história da antropologia, tá? E daí aqui para vocês verem um pouquinho, né, algumas obras importantes do autor, né, a maior parte delas publicadas em inglês, né, Whiteford Cattle, né, Bride, Wealth and Marriage in Southern Africa, A Invenção da Sociedade Primitiva, The Chosen Primates, Human Nature and Cultural Diversity, Anthropology and Anthropologists. Esse já é um primeiro, um trabalho que é muito referência para a gente, né? Que é posterior a esse, né? A Invenção da Sociedade Primitiva, mas é um trabalho que a gente utiliza muito nos cursos de graduação em Ciências Sociais, né? E daí depois ele continua, né, com esse trabalho, né? The Social Science Encyclopedia, e esse trabalho Culture, né? Então ele vai estudar criticamente esse conceito de cultura utilizado pelos antropólogos, tá? E daí, então, a gente chega, né, nesse trabalho de hoje, que a gente vai discutir hoje, que vocês já fizeram uma leitura e atividade baseada, né, em algumas questões importantes, principalmente, né, sobre o porquê que ele considera, né, o mito da sociedade primitiva uma ilusão do campo da antropologia. E a segunda questão relativa a esse texto era a função política desse mito, né? Então, eu já falei para vocês, né, mas é interessante que esses primeiros esforços de teoria e de estudo na antropologia sejam empreendidos por juristas, né? Então, a gente tem uma influência do campo da jurisprudência comparativa, né, que é uma área antiga do direito, e também do campo do direito romano, né, que é uma área do direito que se dedica ao estudo da formação desse modo, né, de conceber o direito, e que é fundamental ainda hoje para a área, por exemplo, do direito civil, né, no nosso país, por exemplo, né. O foco de interesse, né, de muitos autores vai ser o desenvolvimento do matrimônio e da família. Então, como é que, né, diferentes sociedades, né, vão compor relações e regras, né, para institucionalização da família. Outro foco de interesse é a questão da propriedade privada, e aí a gente tem, e do próprio Estado, né? E aí a gente tem um diálogo, né, e uma continuidade, e algumas de vocês já colocaram isso, né, na atividade 1, né, com a filosofia política, né?
de autores como Rousseau, Montesquieu, né, Maquiavel, né? Então, tem aí um diálogo e uma continuidade com esse pensamento, né, da filosofia, né? Então, tem essa referência de vários campos do saber que estão se entrecruzando nesses interesses desses juristas, tá? Uma noção de mito, né? Então, é muito importante a gente entender aqui que ele está trabalhando, né, o Adam Cooper, com um conceito de mito antropológico, né? Então, no caso aqui, não é mito como uma inverdade, né, ou como uma falsa ciência, né, mas é um mito como uma forma de discurso, né, que tem uma lógica interna, né, uma lógica que expressa um pensamento que é tão rigoroso, né, que tem um rigor semelhante àquele, né, da ciência moderna. Daí ele está partindo de uma noção de mito do Levi-Strauss, né, para entender o pensamento mítico dos povos ameríndios, e ele está trazendo para entender, né, a criação de um discurso, de um certo discurso científico sobre outras populações, né, populações diferentes daquela população inglesa, né, e também sobre outras épocas, né, populações diferentes temporalmente, né. Então, tem esse duplo sentido nesse discurso, né. E daí o que ele vai dizer é que esse mito, né, ele vai ter várias variações, e daí o Adam Cooper ele vai entender as versões, né, de cada um desses autores, Henry Maine, James Fraser, Edward Tylor, Lewis Morgan, né, cada um desses autores com uma variação desse mesmo mito, tá? Que daí vai ter funções políticas e funções científicas também, tá legal? Então, daí ele vai apresentar para a gente, né, quais são os focos de alguns desses autores, né? Então, o Henry Maine entendeu uma condição humana original, né, primeira, né? E daí, o que eles estão tentando entender é como é que os primeiros seres humanos, né, entendiam a família, como é que eles se relacionavam, né? Como é que eles pensavam as relações de poder, né? E daí eles vão elaborando modelos, né? Então, no modelo do Henry Maine, ele coloca uma figura principal que seria um pai e um pai despótico, né? Então, um pai que usa do seu poder para ter um controle sobre a unidade familiar, né? O Johannes Barhofen, né, por exemplo, vai fazer um estudo sobre mitologia grega, né? E daí ele vai propor um modelo de relação familiar baseado na matrilinearidade, diferente do modelo do Maine, né? E daí as relações entre as famílias das mulheres é que vão ser fundamentais, né? As relações de descendência. E daí a gente vai ter, né, essa ideia que é importante, né, que todos esses trabalhos desses autores, né, e dos autores que a gente leu, né, do Taylor e do Fraser, estão trabalhando com uma ideia de uma história especulativa, né, e com uma ideia de uma lei que rege essa sociedade primitiva, uma sociedade que existiu há muito tempo atrás, né? E daí, isso que eu já falei para vocês, né, das influências de várias áreas, né? Então, a filosofia social do Herbert Spencer, da biologia do Charles Darwin e da filologia do Max Miller. E daí a gente vai ter, nesse mesmo momento, né, então, na França, em 1859, o surgimento de uma primeira sociedade de antropologia que vai reunir esses estudiosos, alguns de diferentes áreas, né, mas prioritariamente eles são do direito, né, mas alguns são da filologia, outros da biologia, da medicina, né, mas o que o Adam Cooper vai trazer para a gente é que tem um grande número de juristas, né, e logo depois, né, alguns anos depois, 4 anos depois, sendo criada a Sociedade de Antropologia em Londres, e depois em Berlim, né? Então, nesses 3 países.
E essas sociedades vão reunir, então, pesquisadores que estão interessados em buscar as características gerais das sociedades humanas tidas como primordiais, né? E daí eles vão, né, se basear no interesse por grupos de descendência, né, exogâmicos. Então, exogamia se dá, né, sempre que a gente vai buscar parceiros de matrimônio em outros grupos, né, sejam de outros clãs, sejam de outras sociedades, né, e grupos familiares, né. Então, essa ideia da família como uma instituição básica para a constituição de sociedade, né. E daí essa questão da manutenção de bens comuns, e daí a gente tem, né, uma teoria que equivale, né, cria uma equiparação entre bens como a terra ou recursos financeiros, né, e as mulheres. E daí aqui o Maine tendo uma teoria, né, propondo uma teoria de que esses grupos seriam matriarcais, né, e daí as sobrevivências, aquele conceito que a gente viu no Fraser, no encontro passado, né, as sobrevivências de crenças, né, de superstições, de lendas, né, estariam presentes nas línguas e nas cerimônias, nos rituais. Tá? E é a partir do estudo das línguas e da vida ritual é que se conseguiria entender essas sobrevivências de formas sociais muito antigas. Tá? Então, daí ele vai dizer que esse mito, né, da sociedade primitiva vai ter alguns elementos comuns. Né? Então, primeiro, que as relações sociais eram baseadas pelo sangue, né, pelas relações entre, né, cônjuges e seus filhos, né, e em diferentes gerações, né, gerações daí dos avós e dos netos, né, então as relações de parentesco por sangue, né, consanguíneas, como a gente chama, né. As unidades básicas da sociedade seriam os clãs e as gentes, né, os clãs, no caso, uma percepção, né, de uma identidade a partir de um ancestral comum, tá? A propriedade sendo comum de todos, então isso foi chamado em alguns autores de comunismo primitivo, né? E as mulheres sendo mantidas coletivamente pelos homens do clã, né? Então vocês veem também que tem um predomínio de um certo argumento ideológico, né? De sustentação de um poder masculino, né? Paterno, né? Então, isso vai ser visto depois, né, por várias autoras de um feminismo antropológico, né, como uma presença de uma ideologia machista, né, que perdurou durante muito tempo na antropologia. Tá? Cada clã sendo concebido como descendente de um deus, né? Então, a descendência ela é, né, de um ancestral comum, né, um avô muito antigo, um tataravô, mas também, num tempo muito anterior, de um deus, de um animal ou de um vegetal. Né? E daí a isso era chamado totemismo. Tá? E daí isso dando também uma unidade religiosa, né, a esses grupos, que tinham a referência por esses muitos deuses, né, ou por esses muitos animais totêmicos ou vegetais, plantas sagradas, por exemplo. Né. E daí as sobrevivências dessas instituições, como eu falei, né, poderiam ser percebidas em formas de linguagem, gêneros discursivos, né, cantos, mitos, né, narrativas diversas ou em rituais. E daí todos eles vão perceber um determinado momento em que tem uma grande revolução e que daí começam a surgir, se desfazem esses grupos clânicos de descendência e começam a surgir os direitos de propriedade privada, né? Tem o surgimento da família moderna e surge o estado territorial. Então, isso é um corte que eles não conseguem localizar muito bem no tempo, quando teria sido isso, né? Mas eles percebem que daí teria origem a propriedade privada, a família, né? Essa família monogâmica, né? Nuclear e o estado territorial, né? Que é a imagem e semelhança do que é essa sociedade em que eles vivem, né? Então isso também, né, e daí a importância, né? Isso mostra
uma diferenciação entre o moderno e o tradicional, ou o moderno e o primitivo, que ele vai dizer para a gente que é muito presente no discurso das ciências sociais até hoje, né? E daí é muito importante isso que ele vai dizer, né? Que não existem fósseis de organização social, né? Então isso gera uma grande dificuldade para essas pretensas teorias, né, se consolidarem como teorias científicas, né? Elas vão receber críticas depois ao longo do tempo de diferentes formas e principalmente críticas da etnografia. Então a gente vai ver quando a gente estudar o Malinowski, né, como o trabalho do Malinowski vai ser fundamental para sustentar essas críticas, né? Um entendimento que a gente tem que ter, né, de que não tem meios de reconstituir essas formas sociais pré-históricas, então a arqueologia não dá conta, né, de realmente trazer para a gente o modo como se davam essas instituições, né, o Estado, a família, né, as relações de propriedade, as relações de parentesco, e mesmo os rituais, é muito limitado o, o, são muito limitadas as informações que a arqueologia traz para a gente, né? E não há como pressupor, e isso é muito importante, né, uma unanimidade de todas as sociedades não modernas, né? E é isso que esses autores faziam nessa época, né? Então, todas essas sociedades muito antigas eram matriarcais, né? Eram parte do matriarcado, né? Ou todas elas eram patrilineares e tinham o pátrio poder, né? E é interessante vocês verem isso, ele depois em um determinado momento, né? Ele vai mencionar, inclusive, é, um autor anarquista, né? Kropotkin, né? Mas isso a gente vê em vários autores, né? Tanto do pensamento social, do pensamento político, né? Desse final do século XIX, começo do século XX, e é muito presente, né? Esse discurso, né? De sociedades matriarcais, patriarcais, né? De uma projeção de um comunismo primitivo ao qual, né, esses grupos políticos querem voltar, né? Então a gente vê muito presente isso também no chamado socialismo utópico, né? E ao longo do curso daí a gente pode ir conversando um pouquinho sobre isso, tá? E daí ele vai trazer para a gente algumas evidências do campo da arqueologia, né? Para realmente criticar esses argumentos desses autores do século XIX, né? Então ele vai dizer, né, que o desenvolvimento dos seres humanos modernos se deu na África, né, há 150 mil anos antes do presente, né, que há 40 mil anos antes do presente houve essa migração para o Oriente Médio, só há 35 mil anos houve essa migração para a Europa e o deslocamento daí da população neandertal, né, que comporia uma variação. Isso é importante, né? Durante um determinado momento existiu uma variação na humanidade, né? E tem entendimentos daí de pesquisadores da antropologia biológica que comporiam duas diferentes espécies de humanidade, ou duas raças humanas, né? Nesse tempo, há 35 mil anos atrás, e que os fósseis dessa população neandertal né, mostram que ela teria se extinguido, né, nesse período de 35 mil anos atrás, muito provavelmente por uma concorrência aí com os Homo sapiens sapiens. Tá? E daí aqui, né, ele vai elencar para a gente uma série de mudanças, né, que daí os pesquisadores da arqueologia vão dizer para a gente que caracteriza uma revolução, né, que é o que eles entendem há 20 mil anos atrás, uma passagem da média idade, né, do médio paleolítico, né, média idade da pedra, até a alta idade da pedra. Então, as modificações grandes no modo de vida humano, né, há 20 mil anos atrás. Então, uma coisa, né, a invenção de ferramentas de pedra, a elaboração do enterro, então, os rituais funerários, né, e a elaboração desses rituais funerários, né, com urnas de cerâmica, por exemplo, né,
ou em locais decorados com os pertences da pessoa que morreu, né? A arte, e daí muitos dos estudos das chamadas pinturas rupestres, né, dos grafismos, vão das inscrições, né, de diferentes tipos, vão trazer registros de formas de expressão estética, né? Os ornamentos pessoais, e muitos deles encontrados em urnas funerárias, né? As mudanças, né? Então, não só a pedra, né, sendo lascada e moldada, mas também ossos, chifres, pedras mais macias, né? A movimentação de longa distância, então, que caracteriza as viagens, né, e as relações entre grupos sociais, né, populações de uma região e de outra. E isso vai fazer com que se crie também a circulação de bens, então, indícios arqueológicos, né, das primeiras relações econômicas, né? As variações de tamanho, duração e conteúdo dos lugares, né? Então, as paisagens habitadas, os lugares habitados, né? As aldeias, né? Povoados, né? Os restos que são encontrados da arquitetura, né? Das formas de habitação, né? E daí eles vão dizer que nesse período, né, mais ou menos 20 mil anos atrás, é que vai se dar esse desenvolvimento da linguagem e sempre de um modo imbricado, né, ao desenvolvimento cultural, né, o desenvolvimento das formas expressivas, da comunicação, dos rituais, das artes, né, é, e das relações humanas e daí também das instituições, né, mas não se tem modos de entender, né, o que eram as regras sociais, o que eram os valores, né, dessas sociedades muito antigas, né. Então ele vai dizer que é difícil dizer como eram essas formas sociais no Alto Paleolítico, né? E daí, o que ele vai dizer é que seria possível a gente fazer uma sociologia, né, a partir dos escritos, né, então, dos registros escritos, mas esses são só de 7 mil anos atrás, né? Então, as fontes escritas aí garantem para a gente começar a fazer uma história, né? E uma análise sociológica a partir dos registros escritos, tá? Mas antes disso, né, ele acha que não seria possível. Então, a gente vai ter, né, que alguns antropólogos, né, e daí ele vai trazer o caso dos Kung, né, um povo de uma região onde ele fez pesquisa etnográfica, né, e vai fazer uma crítica a antropólogos que até os anos 70, né, tinham essa tendência de comparar, né, essas sociedades, né, desse período aqui, né, de mudança, né, o que se tem de indícios, né, de dados sobre essas sociedades muito antigas, de 20 mil anos atrás, com sociedades atuais, né, e daí ele apresenta o caso, né, dos caçadores-coletores amazônicos, e daí esse é um caso que, enfim, né, me chama muito a atenção, muito de perto, porque eu trabalho com o povo indígena há muitos anos, desde 2007, né? É um povo considerado, que foi considerado pela literatura antropológica como um povo caçador-coletor, né? Então, fiz campo por mais de 4 anos, falo uma língua indígena, né? A língua do povo Rupta, e estudo e também tenho uma atividade de crítica a esses argumentos, né, que vêm nessas sociedades a partir de um olhar só econômico, né? Então é como se eles fossem, se essas sociedades existissem só como caçadoras e coletoras, né, em oposição a outras, né, como a sociedade moderna, que é uma sociedade que tem ciência, indústria, sistemas complexos de economia, de comunicação, de educação, né? Então, é isso, né? Ele vai dizer que tem algumas sociedades no mundo que são vistas só, né, como esse modelo do que era uma sociedade muito antiga, seja dessa sociedade primitiva dos antropólogos evolucionistas do século XIX, seja dessas sociedades da Idade da Pedra, né? Nessa revolução do médio para o alto paleolítico, tá? E daí os aborígenes australianos entram nisso também. Daí ele vai dar o caso do povo Kung, do deserto do Kalahari, né?
E daí de como o Richard Lee e o grupo de pesquisa dele, né, durante bastante tempo, estudaram essa população como sendo os representantes vivos das primeiras sociedades forrageadoras, né, as primeiras sociedades caçadoras e coletoras da planície da África Oriental. Né? Então, o foco dessas pesquisas era em estudar pequenas populações de caçadores-coletores e mostrar como eles se adaptam aos ambientes naturais. Né? Vejam, é uma população que vive há milhares de anos numa região de deserto. Né? E daí o que chamou a atenção desses pesquisadores é o fato de que eles têm uma prática de trabalhar 2 dias por semana e produzir alimentos suficientes para um alto padrão nutricional. Né? E daí as ênfases dessas pesquisas vão ser na cooperação, na técnica e no planejamento coletivo, né, desses grupos Kung. Né? E daí o modelo, né, desses pesquisadores, muitos deles etnógrafos e arqueólogos, né, vai ser de mostrar, né, como é que os Kung passaram a ser um modelo para a interpretação dos dados arqueológicos sobre as sociedades do Alto Paleolítico. Então, tem uma relação entre a etnografia que esse grupo de pesquisadores está fazendo, grupo de pesquisadores norte-americanos, e os estudos arqueológicos para entender essa chamada revolução, né, nessa passagem do Médio Paleolítico para o Alto Paleolítico. Tá? Bom, o povo Kung, né, os vários grupos Kung, né, habitam o deserto do Kalahari, que é uma região ao sul de Angola, né, e Botsuana, e norte da Namíbia. Né, eu vou colocar daqui a pouquinho o mapa para a gente ver junto. Né. Sempre que vocês estiverem estudando esses textos de antropologia, é muito, muito, muito importante que vocês façam isso que a gente chama de dar um Google, né? Olhar, né, que informações a gente tem disponível sobre esses povos, localizar geograficamente, entender um pouco da história dessas sociedades, tá? Isso vai ajudar vocês a entenderem bastante dos argumentos né, e dos debates antropológicos que estão sendo feitos, tá? Então, o nome Kung, né, diz respeito, né, a palavra deles para pessoas, para seres humanos, e eles usam às vezes também a palavra Ju. Tá? Os coletivos são baseados em atividades principalmente, né, de caça e coleta, né, e eles mantêm relações de troca com populações banto, né, agropastoris, e com fazendeiros colonizadores da região, né, de descendência europeia. Então aqui, né, a gente tem um mapa, né, então vocês veem como é o sudoeste da África, né, então a gente está em uma região que pega, né, o sul de Angola, Zâmbia, Zimbábue, Botsuana, Namíbia e África do Sul, né? Então é uma região que ela, a região, né, do deserto do Kalahari, aonde vive, né, os vários grupos populacionais Kung, ela está entre vários estados-nação, então eles têm também, né, uma prática de circulação entre diferentes países, tá? Então eles são uma população transnacional. E daí ele apresenta para a gente as críticas a essa teoria, né, essa teoria né, antropológica que busca Vênus com, né, como que populações descendentes dessas sociedades da Idade da Pedra. Né? Então, uma primeira crítica vai ser a crítica de que esses antropólogos norte-americanos desconsideraram o contexto histórico real da sociedade Kung, né, estudaram eles como se eles vivessem, né, uma sociedade isolada, como se fosse uma sociedade isolada, e na realidade eles mantêm relações de pelo menos 1000 anos com sociedades banto de agricultores e pecuaristas, e também com os fazendeiros bantos e europeus, ou africanos descendentes de europeus dessa região.
né? E daí uma segunda crítica a essa teoria é a de que os estudos linguísticos dos sistemas de parentescos, da religião e dos padrões de assentamento feitos pelos etnógrafos mostraram que os Hung não seriam um povo dessa região, né? Seria um povo de outra região que se deslocou e que daí, aos poucos, foi se inserindo, tanto por uma adaptação ecológica, né, a esse meio natural, mas também pelas relações sociais que eles mantinham com as sociedades de agricultores, pecuaristas e com os fazendeiros depois no sistema colonial. Tá? Então, o Adam Cooper ele vai fazer esse exercício de mostrar para a gente, né, que não houve, né, esses primeiros caçadores-coletores que mantiveram suas instituições desde o Alto Paleolítico, né? Não existe isso. As sociedades estão em transformação a todo momento, né, em transformação histórica, todas as sociedades e todas as instituições. Então, é por isso que é impossível a gente, a partir de evidências etnográficas e arqueológicas, pressupor o que teriam sido as sociedades de 20 mil anos atrás. Né? As sociedades onde a caça-coleta é predominante, né, sempre tiveram relações com outras sociedades de agricultores e pecuaristas, né, faziam pastoreio. E a ideia de que, mesmo nesse tempo muito antigo, né, se a gente for olhar, por exemplo, para os registros de urnas funerárias, a gente tem uma diversidade de práticas de sepultamento, de expressões estéticas, né, de pinturas, de adornos, que não levam a gente a crer que existia uma unanimidade, né? E que é muito difícil a gente pressupor, né, que todas as sociedades eram matriarcais ou patriarcais, né, ou todas tinham o poder masculino, né, de um pai ou de uma mãe. Né? Então, ele vai, né, apresentar aí fundamentos arqueológicos e etnográficos para criticar a continuidade, né, que ele vai dizer de como perdura esse mito da sociedade primitiva. Né? E daí ele vai dizer para a gente, né, que tem algumas possibilidades em termos de arqueologia, né? Então mostrar a história das tecnologias ou a história do crescimento da população humana, né? Que realmente a gente consegue perceber uma diferença muito grande, né? Quando a gente vê que em algumas centenas de anos a população humana passou de 8 milhões para 6 bilhões, mas isso em termos demográficos ou em termos de tecnologias de uso de materiais, né? De artefatos, mas não em termos de instituições. Né? Então, e ele vai dizer que o modo como perdura essa ideologia, né, da sociedade primitiva é algo que gera, né, suscita o genocídio das populações vistas como caçadoras, coletoras, nômades, né, que são historicamente, né, desde o tempo, né, desse início dessas colônias europeias, são vítimas de violência, de epidemias, de pressões de missionários e invasores das suas terras. Então, isso já é um pouco o gancho para o trabalho que a gente vai ler para a semana que vem, e começar a ler do Achille Mbembe, né, sobre o necropoder. E daí ele vai dizer disso, né, da persistência de uma ilusão. Então, para que serve? Qual que é a função política desse mito da sociedade primitiva? E ele vai dizer que nas ciências sociais isso cumpre um papel de estabelecer a diferença entre o que é tradicional e o que é moderno para diversos autores, né? Ele percebe isso no Engels, no Freud, no Durkheim, no Kropotkin, né? No Marx, fazendo a diferenciação entre a sociedade capitalista, né, emergindo de uma sociedade feudal, mas em todo o argumento dele, né, da própria luta de diferentes grupos, né, e classes sociais de dominantes e dominados ao longo da história, né? O Weber trazendo o argumento, né, do desencantamento de um velho mundo que leva à burocratização e à racionalização, e do Durkheim da transformação das formas mecânicas para as formas orgânicas de solidariedade. Né?
Ele vai relacionar um pouco também, né, essa questão, né, da persistência desse mito com os argumentos que fundamentaram a manutenção da, da economia escravista, né, e daí toda a teoria racista, né, de diferenciação entre raças humanas, né, isso servindo para a manutenção do sistema escravocrata, que era a base para o desenvolvimento desse capitalismo do século XIX. Ele vai falar que isso, inclusive, gerou uma divisão na sociedade, né, de antropólogos, que se dividiu na Inglaterra, por exemplo, entre uma sociedade de etnologia, que entendia que a humanidade era uma, né, e uma sociedade de antropologia, que entendia que existiam diferentes raças ou diferentes grupos humanos que vinham de origens diversas. Tá? Então, e daí ele vai dizer, né, que essas suposições sobre o homem primitivo, elas vão estar na raiz, né, desse entendimento de uma sociedade moderna com a ideia de ciência, de desenvolvimento da razão, se diferenciando de outras sociedades, que são sociedades tradicionais e submetidas à religião. Né? Então, é muito importante esse argumento dele, porque a gente vê isso tendo ecos muito fortes ainda no discurso, né, nos discursos produzidos pelo campo das ciências sociais. Tá? Então, agora, só para a gente encerrar, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, alguma questão, se vocês quiserem